Candidato a prefeito de Fortaleza pelo PROS, o capitão Wagner chegou ao segundo turno da eleição de 2020 contra o candidato do PDT, José Sarto. Wagner, que carrega o título de vereador mais votado da capital em 2012, deputado estadual mais votado em 2014 e deputado federal com a maior votação em 2018, concorre pela segunda vez à Prefeitura de Fortaleza. Em 2016, Wagner somou 46,4% dos votos e perdeu a eleição para o atual prefeito Roberto Cláudio. Passados 4 anos, Wagner construiu uma aliança partidária que é puxada pelo PROS e integrada pelo Republicanos, Podemos, PSC, PMB, PMN, PTC, DC e Avante. No primeiro turno, o candidato do PROS recebeu 426.803 votos, atrás do candidato José Sarto, do PDT, que teve o apoio de 457.622 eleitores. Desde o primeiro mandato na Câmara Municipal de Fortaleza, o capitão Wagner faz oposição aos governos estadual e municipal liderados pelos irmãos Cid e Ciro Gomes, pelo governador Camilo Santana e pelo prefeito Roberto Cláudio. Capitão Wagner, candidato a prefeito de Fortaleza, gravou nesta terça-feira a entrevista para o jornal Alerta Geral com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Direto da redação para o jornal Alerta Geral, Lucinha Barbosa. Capitão Wagner, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, Beto. É um prazer estar aqui no Alerta Geral, conversando com vocês e com a população que nos escuta e nos assiste aí pelas redes sociais. Capitão Wagner, o senhor, candidato do PROS, chegou em 2016 ao segundo turno da eleição e também em 2020, pela segunda vez, está na briga para administrar a Prefeitura de Fortaleza. Na reta final da campanha de 2020, o senhor sente muita diferença em relação ao mesmo período que antecedeu aquele segundo turno de 2016? Olha, Luzenor, a maior diferença que a gente vê nesse segundo turno é a ausência do adversário aos debates. Em 2016 o debate foi amplo, a imprensa possibilitou que a gente pudesse discutir os problemas da cidade e as soluções para esses problemas, e a gente fica muito triste, a democracia perde com a ausência do candidato Sarto aos debates que a gente tem feito nos veículos de comunicação que tem se disponibilizado. A TV Cidade, por exemplo, ia fazer um debate no domingo de 2 horas, o candidato se recusou a participar. Faltou ao debate do Sistema O Povo, faltou ao debate da Rádio Assunção, faltou a entrevista hoje pela manhã também do Sistema Verdes Mares lá no Ponto Poder, e a gente fica muito triste porque quem perde com isso é a população e a democracia, sem sombra de dúvidas. O que fazer, capitão Wagner, nesses últimos dias que antecedem a decisão dos eleitores no próximo domingo para tentar virar o jogo? Eu digo em relação às pesquisas que o apontam em segundo lugar na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. A gente está muito tranquilo em relação às pesquisas. A gente tem visto exemplos como o de São Gonçalo do Amarante, onde o candidato que venceu a eleição estava atrás nas pesquisas, em Juazeiro do Norte não foi diferente. Aqui em Recife apontava-se uma diferença na última pesquisa do Ibope entre o João Campos e o candidato Tudem de 21 pontos, quando na verdade na prática a diferença foi de apenas 4. Então isso mostra que as pesquisas têm falhado bastante, como falharam em 2018. O sentimento que a gente tem nas ruas, com as pessoas que a gente conversa, é de muitas adesões, é de pessoas que acreditam na renovação, que acreditam na alternância de poder. Esse grupo está no poder há cerca de 30 anos. O mais engraçado é que as pessoas não conhecem o candidato Sarto. A gente tem pesquisas que apontam que 40% das pessoas que votam no Sarto querem mudanças radicais na forma de gerir Fortaleza, e a proposta dele é dar continuidade ao que o prefeito Roberto Cláudio tem feito. Então isso mostra que há sim a possibilidade de uma vitória. A gente está aproveitando todos os espaços na mídia, na rádio, na rede social, na TV, para mostrar o nosso projeto e encantar as pessoas, principalmente com a ideia da alternância de poder, para que a gente possa ter novas ideias e novas pessoas gerindo a cidade. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, entrevistando o capitão Wagner, que é candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, na disputa do segundo turno. Também conosco o jornalista Beto Almeida. Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia ao capitão Wagner. Capitão, eu queria aproveitar que nós tivemos esse resultado recente da pesquisa Ibope, né? E coloca assim claramente o seguinte: um dado que me chamou a atenção é esse percentual de transferência de votos de alguns líderes. Por exemplo, a ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal, que foi candidata
disputando com o senhor, inclusive no primeiro turno, a pesquisa aponta, por exemplo, que 70% do eleitorado dela no primeiro turno tem a tendência aí de voto para o candidato do PDT, 11% para o senhor, no capitão Wagner. Eu pergunto para o senhor o seguinte: isso preocupa o senhor, essas tendências, ou o senhor acredita que essas pesquisas são situações realmente de retrato de momento? Tem como reverter essa situação na sua avaliação? Olha, Beto, eu acho que o eleitor da Luiziane ainda não entendeu que quem bateu nela durante todo o primeiro turno foi o candidato Sarto. Tentou desqualificar a Luiziane, o Ciro Gomes, que é aliado dele aqui, vai lá no Recife tentar desacreditar o PT, diz que o PT já passou, não dá mais pro PT, que tem que mudar, que tem que ter o João Campos como prefeito lá da cidade de Recife. O Ciro vai lá em Recife dizer que Recife é a capital do Nordeste, quando na minha visão a capital do Nordeste é Fortaleza, que é a capital do Ceará, que é a capital libertária. Nós temos o estado do Ceará, que foi o primeiro estado a libertar os escravos, e a cidade de Fortaleza tem dado alguns exemplos ao longo da sua história de libertação de alternância de poder. Basta ver o caso da própria Luiziane, da Maria Luísa, algumas surpresas que a gente já teve nas eleições de Fortaleza, e acredito que nesse ano a gente vai ter uma grande surpresa positiva, como eu já falei. A partir do momento que o eleitor da Luiziane entender que o nosso projeto é o que representa melhor o desejo dele de alternância de poder, de cuidar do social como a Luiziane cuidou, de dar continuidade ao Hospital da Mulher, que foi uma política exitosa da Luiziane, a Rede Cuca, que foi desprezada na atual gestão, ele vai entender que a nossa opção é a melhor. Capitão Wagner, eu fiz referência aqui à eleição de 2016, de 2020, que o senhor participou na disputa pela prefeitura em 2016 e agora também em 2020. Passados 4 anos da atual administração do prefeito Roberto Cláudio, o que o senhor teria mudado ou realizado se tivesse sido eleito em 2016? Quais as prioridades de 4 anos atrás e quais as prioridades do atual momento em relação à cidade de Fortaleza? Luzeno, a gente acredita que o prefeito acertou nas políticas relacionadas à mobilidade urbana, a gente acredita que ele acertou na política social em referência às areninhas, e isso a gente vai dar continuidade se a gente chegar ao poder, com o apoio da população, mas ele errou muito em relação à saúde. O Sarto, por exemplo, se apresenta agora dizendo: olha, eu sou médico e vou cuidar da saúde. Foi a mesma proposta do Roberto Cláudio há 8 anos atrás, em 2012 e em 2016, quando disputou a eleição contra mim. E a saúde só piorou. A gente tem que lembrar que a Luiziane investia em saúde na gestão dela, cerca de R$1 bilhão. O Roberto Cláudio passa de 2,5 bilhões e infelizmente os atendimentos de saúde só têm piorado, porque a prioridade do Roberto Cláudio é a construção de prédios, construção de UPA, construção de posto de saúde, como o Sarto está se propondo também. Vou construir 18 postos de saúde, vou construir não sei quantas UPAs, e não faz funcionar o que já existe. A nossa proposta é diferente, é fazer funcionar as UPAs, os Frotinhas, os postos de saúde, os Gonzaguinhas, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, fazer o Hospital da Mulher funcionar de fato. Hoje, se uma mulher chegar às 19 horas lá no Hospital da Mulher, atrás de atendimento, ela é encaminhada para outra unidade de saúde, porque o Hospital da Mulher não atende integralmente. Então, nossa ideia, em vez de construir, é fazer funcionar. Comprar o medicamento necessário, contratar os médicos, os profissionais que são necessários, garantir os exames que as pessoas precisam, porque o que cura não é o concreto, e sim o médico, o medicamento e o atendimento adequado. Pois não, jornalista da Eu quero retomar uma questão que o capitão já se pronunciou, inclusive isso sobre diversas vezes, é a questão, capitão, dos apoios, né? O senhor não conseguiu agregar apoio de candidatos que disputaram o primeiro turno da eleição com o senhor. Mas eu pergunto o seguinte: o senhor acredita que a ausência desses apoios, de algum modo, pode fazer a diferença nesse domingo próximo? Olha, Beto, quando a gente vê do lado de lá o PSL junto com o PSOL, a gente vê o DEM junto com o PCdoB, o PSDB junto com o PT, as pessoas estão vendo isso com uma certa resistência, com um olhar bem diferenciado. Se juntaram todos contra o capitão. Qual o problema de uma pessoa lá do João 23 que conquistou o espaço dele na política com o seu próprio esforço chegar à Prefeitura de Fortaleza? Há todo um acordo para que o sistema permaneça como está. Não há apontamento dos nossos adversários em relação a nada contra mim. Qual é o mal que eles apontam? O capitão é apoiado pelo Bolsonaro, o capitão é apoiado pelo Bolsonaro. Não há nada contra a minha vida pública, não há nada contra o meu currículo. Eles não apontaram durante a campanha sequer um desvio de conduta da minha parte. Enquanto que o adversário respondeu uma CPI por propina, por pedir dinheiro à TV Manchete. Isso está claro. Eles entraram com ação na Justiça Eleitoral para me impedir de falar na TV a CPI que o Sarto respondeu. O que o juiz disse? Olha, peraí, o que o capitão está dizendo é fartamente relatado em 40 matérias de jornal,
é fartamente comprovado que o Sarto não foi punido porque a fita que comprovava a propina foi alterada dentro da Assembleia, a decisão judicial disse simplesmente isso. E ele aparece na TV dizendo que a nossa campanha é a campanha da mentira. A campanha da mentira é a dele. E já teve 70 decisões judiciais contra a campanha dele porque estava mentindo contra a Luiziane e contra mim. Nós estamos no Jornal Alerta Geral conversando com o candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner. Abrimos o espaço também para o candidato do PDT à Prefeitura da capital, que de última hora, por decisão da assessoria de comunicação, nos informou que o José Sarto não teria condições de vir para fazer essa gravação. Então, mantivemos o calendário das duas entrevistas e hoje estamos conversando com o Capitão Wagner, que é o candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza. Em 1 minuto, a gente volta com essa entrevista. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Estamos de volta no Jornal Alerta Geral, nesta conversa com o Capitão Wagner, pela Rádio FM 104.3, 107.5, também na Grande Fortaleza, e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Nesta entrevista com o Capitão Wagner, candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, também conosco no Jornal Alerta Geral, o jornalista Beto Almeida. Então, capitão, eu queria retomar a nossa conversa do bloco anterior falando o seguinte, sobre o apoio do presidente Bolsonaro. O senhor viu, inclusive, inserções suas na propaganda gratuita, no rádio e na TV. Vi também, inclusive, outras declarações, o senhor tentando mostrar exatamente que, mesmo com o apoio, né, declarado do presidente, o senhor mantém independência, inclusive, em relação ao governo, em relação a votações. Eu pergunto para o senhor o seguinte... É interessante, na sua avaliação hoje, o senhor ter feito essa vinculação do Capitão Wagner ao presidente Bolsonaro? Do ponto de vista mesmo estratégico, eleitoral, foi uma decisão acertada? Olha, Beto, a nossa grande preocupação é mostrar para o cidadão fortalezense que as nossas propostas são propostas viáveis. Como é que eu viabilizo, por exemplo, a melhoria do serviço da saúde, a melhoria da infraestrutura da cidade, a melhoria dos programas sociais, a melhoria do projeto habitacional da cidade? É com apoio do governo federal. Todos os programas habitacionais de Fortaleza hoje dependem completamente do governo federal. As unidades habitacionais que estão sendo entregues são todas com recursos do governo federal. Isso tem que ficar claro para a população. O candidato adversário se vangloria de ter a parceria com o governador. Mas vamos lá, o governo do estado repassa para Fortaleza 28% do nosso orçamento. O governo federal passa 49%, quase o dobro. Então é muito mais importante a parceria com o governo federal do que com o governo do estado. Mas há, de fato, uma rejeição ao presidente aqui na cidade e eles tentam, de toda forma, ligar-me à rejeição e não aos benefícios que a gente pode ter com a gestão que seja parceira do governo federal. Não é estratégico ser inimigo do presidente da República, não é estratégico ser inimigo dos ministros, até porque a gente vai precisar do Ministério da Saúde, a gente vai precisar do Ministério da Educação, a gente vai precisar do Ministério da Infraestrutura. Então, é muito importante que o eleitor entenda que essa parceria é uma parceria institucional benéfica para a cidade. Mas é importante também que o eleitor entenda que o adversário tem 32 anos de política e só é candidato porque os Ferreira Gomes mandaram. Eu construí a minha candidatura. Fui candidato em 2016 porque me coloquei como candidato e não porque fui posto por qualquer grupo político. E agora, de novo, a candidatura foi decidida por mim, pelo nosso partido, e os outros partidos agregaram a nossa candidatura. É importante também lembrar, eu acho que nesse momento em que a pandemia parece assustar de novo a população, que o candidato está faltando aos debates, às entrevistas, talvez com medo de explicar por que gastaram mais de 100 milhões de reais no hospital de campanha do PV. Esse hospital foi desmobilizado, Beto, e se precisarmos de atendimento adicional agora, o que o prefeito vai fazer? Vai construir um novo hospital de campanha? Olha só a incoerência. Lá em São Paulo, o grupo dos Ferreira Gomes está apoiando o Boulos. O Boulos está fazendo esse mesmo questionamento ao Dória, ao Bruno Covas. Espera aí, vocês construíram o hospital de campanha caro, desmobilizaram, está vindo a segunda onda aí, vão construir novamente? Vão gastar errado? Vão investir errado novamente? Então, eleitor, entenda a contradição que existe do lado de lá. Do lado de lá, eles dizem que são inimigos do PT em Recife, mas aqui estão juntos. Do lado de lá, o PSOL diz, por exemplo, que o PSDB errou tudo lá em São Paulo, mas estão juntos aqui contra mim. Então o eleitor tem que entender que há todo um acordo para que o mecanismo permaneça como está. O mecanismo da corrupção, o mecanismo da divisão dos cargos por partidos políticos, e tudo isso só pode ser modificado se a nossa candidatura for a vencedora dia 29.
Capitão Wagner, o senhor, como candidato a prefeito, tem destacado em sua propaganda eleitoral a decisão da atual administração de impor taxas maiores e mais burocracia para o funcionamento de empresas. O que o senhor pretende fazer, se eleito prefeito de Fortaleza, para serem reduzidos os custos, por exemplo, de emissão de taxas de alvará para as empresas, pequenas, médias e grandes empresas? Olha, na verdade, o governo municipal de Fortaleza cometeu uma grande falha, um grande erro com essa taxa de alvará anual. Até antes da aprovação dessa lei, você tirava o seu alvará e permanecia com esse alvará até o resto da vida, a não ser que você mudasse de atividade econômica. Eu tenho aqui um restaurante, vou transformar numa clínica médica. Peraí, outra atividade, então você vai ter que mudar o alvará, tem que ter uma nova autorização. A gente propõe o retorno desse status quo, ou seja, o cidadão vai poder tirar o seu alvará, vai fazer a sua empresa funcionar e esse alvará será definitivo, a não ser que ele mude o ramo de atividade. O alvará, além de ter aumentado o valor, passou a ser anual. Hoje, as taxas que são cobradas para você abrir uma empresa em Fortaleza desencorajam qualquer investidor, qualquer empreendedor. As pessoas estão preferindo abrir negócio em Eusébio, lá em Caucaia, em Maracanaú e várias outras cidades ao redor de Fortaleza por conta da burocracia e do excesso de taxas. Qual é a nossa ideia? Na medida que eu facilito a abertura dessas empresas, na medida que eu defino, olha, o alvará vai voltar a ser anual. Na hora que eu defino, a empresa não vai passar por um grande processo burocrático para ser aberta. A gente vai facilitar. Em vez de 12 documentos, eu vou exigir um documento único. A prefeitura vai pedir apenas um documento que contenha todas as informações. Eu vou estar incentivando a abertura de novas empresas, que vai fazer com que o fluxo de caixa de tributos arrecadados pelo município venha aumentar. Então, a nossa ideia é uma ideia que tem uma lógica, que tem uma coerência. Com isso, a gente vai ter, sim, o dinheiro suficiente para poder fazer funcionar a máquina pública. Hoje, a máquina está extremamente inchada e com essa ruma de partido do lado de lá, com essa ruma de acordo que foi feito no segundo turno, ela tende a se inchar ainda mais e vai faltar dinheiro para investir no que é mais importante: saúde, educação e segurança. Imagine, então, uma futura administração do capitão Wagner, e eu quero tratar agora da relação executivo-legislativo. Hoje, a futura Câmara aí tem uma tendência hoje, num governo seu, de ser oposição. O senhor imagina, então, uma dificuldade ou um processo mais demorado para aprovar projetos de sua iniciativa numa casa que, pelo menos a princípio, tende a ser eminentemente oposição? Beto, eu participei da eleição de 2012. O Roberto Cláudio elegeu, na eleição de 2012, mais ou menos 13 ou 14 vereadores e o Elmano elegeu 25. Eu me lembro desse processo. Quando passou a eleição do segundo turno, o Roberto Cláudio já tinha mais de 30 e não ficou ninguém com o PT. Então é um processo muito claro. O vereador, ele quer estar do lado do prefeito, por quê? Porque ele quer atender a demanda da sua comunidade, ele quer atender a demanda da sua categoria, ele quer atender a demanda de quem ele representa na Câmara Municipal. E sozinho ele sabe que ele não consegue. Eu fui vereador. O vereador, ele tenta, ele critica, ele vai lá, busca a solução, mas quem executa é a prefeitura. Então, esse processo de trazer os vereadores para a nossa base é um processo muito tranquilo, que não vai levar tanto tempo, e acredito que já em janeiro a gente vai encaminhar uma série de matérias para a Câmara, principalmente matérias que são consensuais. Eu não imagino que eu mandar para a Câmara, por exemplo, uma matéria que revoga a lei de alvarás e torna o alvará definitivo, que algum vereador vai votar contra isso. Até porque votaram a favor de forma constrangedora. Foi imposto a esses vereadores que eles votassem a favor dessa matéria e muitos depois se arrependeram de ter votado a favor dessa matéria. Capitão Wagner, eu saio dessa relação do Executivo com o Legislativo para perguntar ao senhor em relação ao governo do Estado. O senhor já nos antecipou aqui, dizendo que vai construir, se eleito, relações com o governo federal, conversar com os ministros para viabilizar recursos e obras para a cidade de Fortaleza. Em relação ao governo do Estado, que o senhor faz oposição ferrenha, desafeto político do governador Camilo Santana, se eleito prefeito de Fortaleza, tem espaço, tem canais para conversar com o governo do Estado, capitão? Olha, Luzeno, fora do processo eleitoral, a gente tem que lembrar que a relação deve ser institucional. No começo do ano, durante a pandemia, o governador fez uma súplica à bancada federal. Olha, pessoal, estou precisando de ajuda para poder combater o Covid-19. Dos 25 parlamentares, os 3 senadores e os 22 deputados federais, eu fui um dos parlamentares que mais destinei recursos para que o governo do estado pudesse combater Covid. O governador, lá em live, no começo do ano, se ele tivesse fora de um processo eleitoral, acho que ele iria reconhecer, ele chegou e disse: olha, eu queria agradecer ao deputado Wagner, que destinou aqui quase 5 milhões de reais de emenda de bancada para me ajudar a combater o Covid-19. Ele falou lá atrás, eu não sei se ele tem coragem de reafirmar isso
agora no processo eleitoral, se ele seria justo o suficiente para afirmar que ele me agradeceu lá atrás pela ajuda que eu dei. Passado o processo eleitoral, eu vou ter a responsabilidade de conduzir a cidade, e essa cidade está dentro do estado do Ceará. Não tem como o governador Camilo, por exemplo, deixar de atender a súplica da população fortalezense, porque eu sou oposição a ele. Mas eu quero fazer uma lembrança ao cidadão fortalezense. Lembre da época que o Juracy era o prefeito e o Tasso era o governador. Eram oposição um ao outro. O Juracy viabilizou o CSU, impulsionou o CSU, o Tasso veio lá e criou o projeto ABC. O Juracy abriu uma grande avenida, o Tasso abriu outra grande avenida. A concorrência entre a prefeitura e o governo do estado foi muito saudável. Hoje não existe concorrência. O poder todo está nas mãos de um mesmo grupo. Câmara Municipal, Prefeitura de Fortaleza, Assembleia Legislativa, Governo do Estado. O TCM, o Domingos Filho, teve a audácia de querer fazer oposição ao grupo dos Ferreira Gomes, foi eleito presidente do TCM. No outro dia, eles mandaram a matéria aqui para a Assembleia para acabar com o TCM. E, infelizmente, os deputados, de forma muito subserviente, aprovaram a extinção do TCM, coisa que não me orgulha, porque eu votei contra essa extinção. Capitão, independente do resultado dessas urnas do domingo próximo agora, qual é o olhar do capitão Wagner para 2022? Ou isso é cedo? Permita-me complementar essa pergunta, Beto. Qual é o olhar do capitão Wagner para o papel da oposição em 2022? Olha, a oposição já sai fortalecida desse processo, Luzenor, porque das 5 maiores cidades do estado, a oposição ganhou eleição em São Gonçalo do Amarante, que ninguém imaginava que a gente ganhasse, lá com o professor Marcelão. A gente ganhou eleição lá em Juazeiro do Norte, com Gleidson Bezerra, é importante frisar, e ganhamos também em Maracanaú. As outras 2 grandes cidades têm segundo turno, Fortaleza e Caucaia, e a gente continua em condições de vencer nessas 2 cidades. Então a oposição sai fortalecida desse processo e com certeza 2022 vai ser discutido num momento adequado. É muito prematuro hoje pensar quem é que é candidato a senador, a governador e etc. A gente tem que aguardar, logicamente, o resultado de domingo. Passando domingo, vocês sabem que passado a eleição, você já começa a programar outra. A gente vai começar a discussão e vai ver quem é que tem viabilidade para fazer essa disputa. Capitão Wagner, ao longo desta campanha, nós acompanhamos inserções sobre a ligação do senhor no movimento dos policiais militares. Isso gerou desgaste junto aos eleitores? O senhor considera que isso pode ter pesado para, no quadro atual, o senhor estar atrás nas pesquisas de intenção de votos? A maneira como foi apresentada a minha participação foi uma maneira muito caluniosa, faltaram com a verdade. De novo, a Justiça Eleitoral diz: espera aí, ô governador Camilo, você está dizendo que o capitão liderou o movimento, por que à época você não denunciou o capitão? Por que não tem nenhum processo contra o capitão? Fale a verdade. Infelizmente, o governador foi usado pelos Ferreira Gomes. Ontem até ouvi um jornalista brincando nos bastidores da entrevista que eu fui dar. A gente falou: olha, o Ciro aqui está junto com o PT e lá em Recife ele vai bater no PT. Aí o jornalista brincou e disse: não, mas pelo menos eles deixaram o Camilo lá declarar apoio para a prima do João Campos, né? Não sei nem o nome da menina, Marília. Marília Reis. Pelo menos deixaram o Camilo declarar apoio. Olha como o governador é visto no estado dele. O governador não tem liderança aqui no estado de Ceará. O governador não tem um deputado federal dele. Qual é o deputado federal do governador Camilo? Quem foi que ele elegeu deputado federal? Ele não tem. Ele tem um deputado estadual, que é o concunhado dele, e nada mais do que isso. Então o governador não tem liderança, ele segue as ordens dos Ferreira Gomes, isso é fato. Todo mundo que discute política aqui no Ceará sabe disso, e a verdade precisa ser esclarecida. Eu estou muito tranquilo em relação à minha posição e espero que a gente possa discutir a cidade até domingo e convencer a população que o nosso projeto é o melhor. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza, capitão Wagner. Registrar que também fizemos o convite para o candidato do PDT, José Sarto, mas de última hora a assessoria nos comunicou a impossibilidade do José Sarto estar presente aqui no Jornal Alerta Geral. Cumprimos o nosso papel diante das regras que foram definidas com o apoio e a comunicação junto às assessorias de imprensa dos 2 candidatos. Capitão Wagner, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral, desejar ao senhor uma boa caminhada nessa reta final da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Queria lhe agradecer o convite, agradecer o Beto também e pedir essa oportunidade para o cidadão fortalezense. Estou aqui pedindo humildemente que você vote 90 pela alternância do poder, pela possibilidade de ter um cidadão da periferia da cidade que venceu a partir da sua luta e do seu trabalho e chegou onde chegou sem padrinhos políticos. É por conta disso que eu peço, domingo, vote 90 pela renovação e pela libertação da cidade de Fortaleza.
Ok, obrigado, capitão Wagner, candidato do PROS à Prefeitura de Fortaleza. Jornalista Beto Almeida, você um bom dia, um bom trabalho. Daqui a pouco tem mais informações no Jornal Alerta Geral. Bom dia a todos, obrigado, capitão, pela presença e boa sorte também nessa caminhada aí até domingo, se Deus quiser.